Perdemos de novo. Fla-Flu. Agora os caras ficam aí falando. Ganharam 5 jogos. Ganharam 3 jogos consecutivos. Não aguento mais perder Fla-Flu. Não aguento mais. O time dos caras não vale nada. Nosso time vale milhões. O time dos caras não vale nada. Como é que a gente pode perder Fla-Flu? Como é que a gente pode perder Fla-Flu? Não é possível. Não aguento mais perder desses malucos. Os caras não jogam nada. Os caras não jogam nada. O jogo todo ali, ó, recuado. O jogo todo recuado. Aí vai lá, bola parada, gol dos malucos. Tô bolado, irmão. Tô bolado. Porra, time não cria nada. Parece time do Abel. Parece time do Joel. Parece time do Céu. Qual é, Portuga? Qual é, Portuga? Bora botar essa galera pra correr aí, meu irmão. Dá pra perder mais pra esse maluco, não. Tô bolado, tô bolado. Não quero nem muito papo. Fala, pessoal. Tudo bem? Fla-Flu, eu tenho certeza que você está aí bastante chateado com o resultado do jogo. Mas antes da gente conversar sobre esse jogo, eu queria pedir a você que deixasse já de antemão o like aqui nesse vídeo, que você também compartilhasse esse vídeo para um amigo seu que é flamenguista, e se você está chegando aqui agora, aproveita, se inscreve aí no canal. Isso é muito importante para que a gente possa crescer esse canal. Nós somos o canal Calma Corneta e vamos aqui falar sobre o Flamengo e tudo aquilo que está relacionado ao comportamento dos jogadores dentro de campo. Aproveita, segue as nossas redes sociais, elas estão linkadas aqui abaixo e você pode também observar os vídeos que a gente já fez aqui nos cards e também na descrição desse vídeo. Fla-Flu, e eu tenho certeza que você está bastante chateado com o resultado. Bom, calma. Como a gente já falou nos vídeos anteriores, o Campeonato Carioca é um laboratório. E como laboratório, o técnico Paulo Souza estreou 5 jogadores nesse jogo do Fla-Flu. Vamos a eles. Primeiro, o Léo Pereira, Felipe Luiz, Andrés, Arrascaeta e quem tá faltando? Diego. 5 jogadores, basicamente a metade do time. É normal então que o time tenha um pouco de dificuldade na criação das jogadas, já que eles não estavam jogando, é o primeiro jogo da temporada. O Flamengo começou com uma armação ali de 3 zagueiros que o treinador já vem utilizando aí em outras partidas, já utilizou na partida anterior contra o Boa Vista, só que agora com a entrada do Felipe Luiz pela esquerda, o Léo Pereira fazendo ali a zaga central e o Gustavo Henrique pela direita. Colocou o Rodinei ali na ala direita e o Everton Ribeiro na ala esquerda, colocando ali no meio o Arão e o Andrés. Mais à frente o Flamengo fez uma linha ali então com apenas 2 jogadores, o Gabigol pela direita, na verdade o Gabigol com um pouco mais de mobilidade e o Arrascaeta um pouco mais fixo. A verdade é que essa formação deixou o Flamengo um pouco engessado, já que alguns jogadores estavam há bastante tempo sem jogar, já que, como eu falei, é o primeiro jogo da temporada, então era normal que algumas dificuldades aparecessem. Porém, no começo do jogo, o Flamengo conseguiu fazer algumas triangulações ali bem interessantes, o Flamengo conseguiu trocar passes curtos bem interessantes. Agora, num jogo como o Fla-Flu, num clássico, você precisa aproveitar as oportunidades. O Flamengo construiu algumas oportunidades, principalmente no primeiro tempo, só que essas oportunidades não foram aproveitadas. Então, basicamente, nós jogamos esse jogo do Fla-Flu com uma formação de 3, 4, 1, 2. Sendo que para que essa formação pudesse funcionar, era fundamental a mobilidade, a movimentação dos jogadores. Só que, como eu já falei, o Flamengo começou com 5 jogadores que estavam estreando no Campeonato Carioca, então é normal que esses jogadores não tenham muito ritmo de jogo. No começo do jogo, algumas movimentações e algumas trocas de passes foram muito interessantes e a gente vai ver mais disso nos próximos jogos. Mas as oportunidades foram criadas e elas não foram aproveitadas. Por diversas vezes, Gabigol e Arrascaeta tiveram oportunidades de abrir o marcador, mas eles não conseguiram finalizar em gol e abrir o marcador. E no Fla-Flu isso cobra um preço muito grande. Após a revisão do VAR no primeiro tempo de um pênalti, que na minha opinião foi pênalti, mas o VAR achou que não, o Flamengo caiu um pouco de produção, principalmente ali o Arrascaeta e o Andrés Pereira. Essa falta de mobilidade, principalmente do Arrascaeta, cobrou um preço muito grande. O Fluminense atrasou um pouco as suas linhas, esperou mais o Flamengo e aí é muito mais difícil você conseguir criar espaço
onde já tem muitos jogadores presentes naquele local. É importante que a gente entenda que o futebol ele é basicamente um jogo de espaço e tempo, ou seja, você precisa ocupar o espaço no menor tempo possível. Se você perde tempo, você perde também espaço. Se você ganha tempo, você ganha espaço. Como o Fluminense recuou as suas linhas e o Flamengo atrasou as suas jogadas, os seus passes mais longos, os seus passes mais verticais, na grande maioria das vezes eles encontravam um espaço muito poluído. Ou seja, já que eles não aceleraram a bola, era muito mais difícil você construir a jogada porque não tinha espaço para fazer esse passe. Isso facilitou a marcação da defesa do Fluminense e isso dificultou a criação de jogadas pelo time do Flamengo. Principalmente porque a mobilidade do Arrascaeta, que já vinha há bastante tempo sem jogar, que estava estreando no Campeonato Carioca, ela diminuiu. A mobilidade também do Andréas Pereira diminuiu. O Everton Ribeiro pela esquerda não conseguiu criar muitas jogadas como a gente imagina que ele possa criar. Isso dificultou a armação das jogadas do time do Flamengo, tendo então o Flamengo diminuído muito de rendimento vamos dizer assim, a partir dos 20 minutos do primeiro tempo. E assim o jogo se arrastou até o final do primeiro tempo. E aí agora a gente volta para o segundo tempo com um comportamento muito parecido. O treinador Paulo Souza não fez substituição, no retorno do segundo tempo e o time ainda continuava com essa movimentação muito lenta. Era preciso então que quando o Fluminense atacava o Flamengo, coisas que foram raras, o Fluminense ficou ali atrás, escorado lá atrás, esperando para sair no contra-ataque. Quando o Fluminense conseguia atacar o Flamengo e o Flamengo recuperasse essa posse de bola, o Flamengo deveria acelerar as jogadas para que ele pudesse, como eu falei, ganhar tempo e, a partir daí, ganhar espaço para fazer as jogadas, para poder concluir em gol. Uma vez que o Flamengo não estava jogando com 2 jogadores abertos, como ele havia jogado contra o Boa Vista. O treinador Paulo Souza começa a fazer então algumas substituições e a primeira delas foi a do Diego, já que o Diego estava se envolvendo ali num atrito com os jogadores do Fluminense, principalmente ali com o Felipe Melo. Então, para que o Diego não fosse expulso, o treinador substituiu ele logo e colocou o Marinho. Isso mudou um pouco a dinâmica do jogo, já que o Marinho começou a jogar pela direita, colocou o Gabigol mais centralizado e o Arrascaeta flutuando ali entre a linha do meio de campo e a linha feita pelo Gabigol e pelo Marinho. Só que, como eu falei, o Gabigol ainda está retornando, é o primeiro jogo dele. Então, essa mobilidade que a gente está acostumado a ver do Arrascaeta ainda não estava presente. E o Flamengo continuou com grande dificuldade, uma vez que os passes eram muito lentos e a defesa do Fluminense estava ali, paradinha, esperando o jogador do Flamengo. É muito mais fácil jogar assim. Como diz o grande poeta Renato Gaúcho, é muito mais fácil destruir do que construir. É verdade. O Fluminense ficou ali atrás esperando o time do Flamengo e o time do Flamengo não acelerava a bola. Então era muito fácil para a defesa conseguir tirar as jogadas. Você ali dobrava a marcação em cima de um ou de outro jogador, você tirava o espaço do passe, você tirava ali as linhas de passe e dificilmente o time conseguia criar alguma coisa de fato interessante. Então no segundo tempo, a grande verdade é que nós não tivemos uma grande jogada, nós não tivemos grandes possibilidades de gol. O treinador continuou fazendo algumas alterações para que o time pudesse ter um pouco mais de mobilidade, ganhar um pouco mais de impacto ali no jogo do Fluminense, mas isso não surtiu efeito. O treinador então coloca o João Gomes no lugar do Andréas Pereira e coloca o Vitinho no lugar do Arrascaeta para ver se conseguia um pouco mais de mobilidade ali na frente e para ver se conseguia fazer ali um meio-campo um pouco mais sólido, uma vez que quando o Fluminense conseguia pegar alguma bola e contra-atacar o Flamengo, ela estava encontrando, ou melhor, ele estava encontrando um pouco de espaço ali entre a linha do ataque e a linha do meio-campo. O meio-campo do Fluminense conseguia criar algumas jogadas porque o Andréas Pereira não conseguia mais chegar nessa marcação, chegava muito atrasado e em diversos momentos, desde o primeiro tempo, o Fluminense conseguiu construir algumas jogadas exatamente nessa situação. Para corrigir isso, o treinador Paulo Souza colocou ali o João Gomes no lugar do Andréas Pereira,
tirou a Arrascaeta e colocou o Vitinho. O Flamengo ganhou um pouco mais de solidez no meio-campo com a entrada do João Gomes e conseguiu construir um pouco mais de jogada com o Vitinho, mas nada que pudesse de fato resolver o problema do time. O time ainda continuava com muita dificuldade em criar as jogadas, principalmente pela vagarosidade em reiniciar o jogo, em partir com essa bola com mais velocidade para o ataque. Então todas as vezes que essa bola chegava ou no Marinho pela direita, ou no Gabigol pelo meio, ou até no Vitinho, a equipe do Fluminense já estava muito bem postada, jogando ali com 3 zagueiros. Então a grande verdade é que o treinador precisa para os próximos jogos pensar nisso, em como acelerar, né, essa jogada, em como acelerar o passe para construir jogadas, para construir possibilidades de gol. Agora, a bem da verdade é que com todas essas dificuldades, algumas jogadas foram construídas e não foram, mais uma vez, bem aproveitadas. O Flamengo precisa aproveitar as oportunidades, porque vai ser muito normal você enfrentar uma equipe como a do Fluminense hoje, ali todo mundo atrás, todo mundo fechadinho, jogando por uma bola, saindo no contra-ataque. Isso já aconteceu ano passado, já voltou a se repetir esse ano e é muito provável que isso continue acontecendo ao longo da temporada. Perder um jogo para o Fluminense é esse absurdo? Sim, não, mais ou menos. Se a gente parar para pensar, você pode ficar aí cornetando, perdeu o jogo para o Fluminense, não sei, é a 3ª derrota seguida. Mas vamos lá, o que é mais importante? Perder um jogo para o Fluminense que não vale absolutamente nada, já que o Campeonato Carioca é um laboratório, já que nós tínhamos 5 jogadores começando o jogo pela primeira vez, ou o treinador conhecer melhor os jogadores se ambientarem. É importante que a gente entenda que o projeto do Flamengo é completamente diferente do projeto do Fluminense. O projeto do Flamengo, ele é para toda a temporada. O projeto do Fluminense não. Basicamente o Fluminense jogou o campeonato deles hoje porque o Fluminense não disputa nada. O Fluminense não tem condições de ganhar nada. Não vai não! Ele não vai não! Quem tem condições de ganhar alguma coisa somos nós, o Flamengo. Então para o Fluminense era uma decisão. Para o Flamengo é apenas mais um jogo e esse jogo, o jogo de primeira temporada para 5 jogadores. Então é normal que boa parte dos jogadores do Fluminense estejam muito mais motivados para aquele jogo. Você pode verificar muito bem isso naquele lance ali do pênalti no primeiro tempo. Os caras do Fluminense pareciam que queriam engolir o juiz. Por falar em juiz, o juizinho fraco esse juiz. Mas ok, deixa pra lá. A gente tem que vencer independente do juiz. A única possibilidade que o Fluminense poderia chegar até o gol do Flamengo foi exatamente a que aconteceu. Jogadas de bola parada. Quando você não consegue fazer o gol, você acaba abrindo espaço para esse tipo de situação. E foi exatamente o que aconteceu. Jogada de bola parada, mais uma vez, o nosso lateral não corta a jogada. Isso já vem acontecendo já há bastante tempo. Ano passado nós sofremos com isso, com o Isla, com o René, com o Felipe Luiz e com o Mateuzinho. Mais uma vez, jogada nas costas do Isla, que por sinal não fez uma boa partida. Esqueci de mencionar aqui que o Isla entrou também ali pela direita, no lugar do Rodinei. O jogador do Fluminense conseguiu vencer na cabeça e, vamos ser sinceros, o Hugo falha na bola, vai com uma mão muito fraca, a bola passa entre as mãos do Hugo. Gol do Fluminense na única possibilidade que o Fluminense poderia ter para fazer um gol. A gente precisa pegar algumas lições positivas desse jogo. O que a gente pode aprender com essa derrota para o Fluminense? Primeiro, precisamos construir ideias, propostas de criar novas jogadas, criar situações para que a gente possa superar uma defesa postada com 3 zagueiros. Segundo, as situações de gol que nós criamos, a gente precisa melhorar o nosso aproveitamento. Para finalizar esse jogo, vamos então às avaliações do Corneta. Se liga na tela. Valeu, pessoal. Obrigado pela sua audiência. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E mais uma vez, se você ainda não deixou o seu curtiu, clica aqui no botão de curtir,
se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e compartilha esse vídeo para um amigo. Valeu? Nos vemos num próximo jogo do Flamengo. Um abraço e saudações rubro-negras.